Então vamos à parte 2 do capítulo 6. E aqui antes, Rosiane Cunha, falando com vocês, compartilho que eu vivi profundamente essa descida à deusa. Então, se eu me emocionar aqui em alguns momentos, como na parte 1, você pode acompanhar comigo, né? Meu corpo ainda fala muito, ainda lembra de muitas memórias do que eu vivi durante essa descida. E faz parte do processo de cada uma de nós, mulheres. Essa descida e essa subida depois, essa reintegração do feminino. Então, vou seguir aqui na parte 2. A deusa dos grãos. Eu senti a tristeza inconsolável de Deméter quando minha filha Heather saiu de casa para fazer faculdade em outra cidade. Sem ela, eu me sentia morta. Não só sofri da perda de alegria que sua presença diária me proporcionava, como experimentei visceralmente a minha morte como mãe. Tal como Hecate, que é deusa da luz escura, da intuição mediúnica da mulher, daquilo que ouve na escuridão, mas não vê nem entende. Eu conseguia entender a razão da minha dor ser tão profunda. Eu tinha sofrido quando Brendan, meu filho, partira para a universidade. 2 anos antes, mas dessa vez era diferente e extremo. Praticamente não dormi durante 2 meses após a partida de Heather. E, embora continuasse a trabalhar, chorava toda vez que olhava para o seu quarto vazio. Eu a queria de volta. Queria que as coisas fossem como eram quando cantávamos, brincávamos e dividíamos os acontecimentos do dia. Eu queria que ela estivesse lá, inclusive para implicar comigo. Ellen Luke aborda a imensa diferença entre a experiência mãe-filho e a experiência mãe-filha. No nível arquetípico, o filho carrega para a mãe a imagem de sua busca interior, mas a filha é a extensão do seu próprio eu, levando-a de volta ao passado e à própria juventude, avançando para a promessa do seu próprio renascimento em uma nova personalidade, na consciência do self. Antes de experimentar um renascimento, senti o gélido frio da morte. Nessa época, tive um sonho no qual tropas com as quais eu viajava me deixavam em uma caverna no topo de uma montanha ao cair da noite. Estava nevando e eles tinham que sair da montanha enquanto ainda estava claro. Eles me deixavam lá porque eu tinha sido ferida. Antes de partir, o capitão do regimento me dava sua luva. Pela manhã, ao acordar, refleti sobre o sonho para descobrir o que meu inconsciente estava me dizendo. Na minha imaginação, voltei à caverna dos sonhos para ver o que havia lá para descobrir. Escrevi: olho em volta e há objetos rituais na caverna. Uma faca, um ninho vazio, 3 pedras, um coldre vazio, um cantil de água e um pouco de comida. Há também um saco de dormir sobre o qual me sento. Minha coxa direita está ferida e há sangue em minha calça. Faz frio lá fora, mas sinto paz em meu medo. Consigo produzir fogo, como minha ração de carne seca. Sei que tenho forças para ficar aqui por 3 dias. Depois disso, eles voltarão para me buscar. O capitão é meu amigo e eu posso contar com ele. Mesmo assim, sinto um medo imenso. Encontro um ninho. É raro encontrar um ninho de passarinho tão novo numa caverna a essa altitude. O ninho é frágil. Eu também me sinto assim por dentro. Mas por fora, eu devo parecer um corajoso soldado. Os objetos nessa caverna são os brinquedos de um menino. São objetos que eu tinha como aliados quando era criança e estava na floresta. A solidão que eu sinto agora é a solidão e a desolação daquela época, antes de ter companheiros, antes de Heather e Brendan. Eles têm sido meus companheiros de vida e agora se foram. Não há ninguém com quem brincar e eu volto ao ninho vazio. Não quero ficar sozinha. Não quero mais ficar na caverna.
Quero meus filhos de volta, quero minha juventude de volta, quero meus companheiros de volta. Mas não pode mais ser assim. Tenho que seguir em frente. Tenho que sair desta caverna e descer a colina, mesmo que isso custe a minha vida. Ser mãe tinha definido uma parte do que eu deveria fazer com a minha vida. Abrir mão desse papel me deixou uma lacuna. Eu não tinha percebido que tinha feito da maternidade minha busca heróica. Antes disso, eu tinha vivido em reação à minha mãe, sua frustração e sua raiva, em busca da aprovação do meu pai, da igreja, da escola ou do trabalho. Agora eu me sinto nua, escrevi. Não tenho mais o papel da mãe perfeita, como camuflagem. E não tenho nem a energia nem o entusiasmo para ser a terapeuta, a escritora e a artista perfeita. Só quero ser um ser humano comum, nada de heroísmo, apenas uma tranquila busca interior. Tenho uma faca, água, 3 pedras, um ninho de pássaro, comida e um saco de dormir. Sei que posso sobreviver. Não preciso depender dos meus pais, meus filhos ou meu parceiro. Posso expressar a minha alma. Assim como Deméter, com o tempo consegui ir além da minha perda pessoal, embora isso tenha tomado um tempo que eu julgava absurdo. Não percebi durante essa etapa de sofrimento e tristeza que eu estava nas garras do arquétipo de Deméter. Pouco depois de ter sonhado tudo isso, Heather veio passar um fim de semana em casa durante o Halloween. Ela também estava tendo um semestre difícil. Sentia uma saudade terrível de casa e ainda não tinha encontrado um grupo de amigos com os quais se sentisse confortável. Foi também nessa época que fui convidada a apresentar uma peça de arte numa exposição intitulada Menor do que uma caixa de pão. Pedi a Heather que me ajudasse a pintar a caixa de pão de papelão que havia sido fornecida a todos os artistas como ponto de partida para o tema. Começamos a pintar vários desenhos juntas e, por alguma razão, comecei a pintar deusas de grãos. Heather me perguntou por que a deusa que eu estava pintando tinha uma lágrima caindo do olho. Sem pensar, respondi que era porque seu coração estava partido e caí no choro. Somente depois dessa experiência eu relacionei a deusa dos grãos, que ambas pintamos com a deusa Deméter, e a perda da minha filha como Perséfone. Continuei sonhando e escrevendo, e seguindo com as atividades comuns do dia a dia sem entusiasmo. Porém, comecei a dormir a noite toda. Quando chega o momento da transformação da personalidade por inteiro, do nascimento de uma atitude totalmente nova, tudo seca interna e externamente, e a vida se torna cada vez mais estéril, até a mente consciente ser forçada a reconhecer a gravidade da situação, vendo-se obrigada a aceitar a validade do inconsciente. Por fim, consegui superar a minha tristeza por me separar de Heather e percebi que agora eu tinha trabalho a fazer para encontrar a minha filha dentro de mim. A descida de Inanã. Inanã, rainha das grandes alturas, colocou seu coração no solo mais profundo da terra. Voltando as costas para o céu, ela desceu. Mas e a sua segurança? Queixavam-se as vozes ansiosas atrás dela. Se eu não voltar, vão até os pais, respondeu ela, já posicionada no primeiro portão. A caminho do funeral, disse ao porteiro. E então as barras de arenito se abriram. Ela foi, através da lama, que arrancou do ouro de suas orelhas. Desceu pelos braços de granito que arrancaram a blusa do seu peito. Desceu pelo fogo que chamuscou seus cabelos. Desceu atravessando o ferro, o qual, ela pensou, era o núcleo que tomara seus membros. Descendo mais e mais, ela se lançou no vazio, que bebeu seu sangue, até que finalmente ficou cara a cara com Ereshkigal, rainha das grandes profundezas. Aquele olho impiedoso congelou seu coração, e atordoada, ela entrou naquela pupila rodeada de crânios,
que mastigou a carne dos seus ossos, enquanto caía mais e mais no abismo vazio. Janine Canã, Inanã, Descent. Seu corpo magnífico. Quando reconhecemos nosso estatuto espiritual de filhas no patriarcado, há algumas coisas a serem desenterradas. Precisamos recuperar as partes de nós que eram nossas antes de nos camuflarmos com as vestes da cultura. Sylvia Brinton Pereira, em seu brilhante livro Caminho para a Iniciação Feminina, usa um antigo poema sumério sobre Nanã e Ereshkigal para observar a dissociação que ocorre quando uma mulher se liberta de sua identificação com o masculino e de sua defesa contra ele, quando ela morre para uma antiga forma de ser e espera pelo renascimento. Inanã, a antiga deusa suméria do céu e da terra, desce ao mundo inferior para testemunhar os ritos fúnebres de Gugalana, marido de sua irmã Ereshkigal, rainha do mundo inferior. Antes de abandonar o céu e a terra, Inanã instrui Ninshibur, sua fiel serva, a pedir aos deuses paternos Enlil, Nanã, Enki, que a ajudem a garantir sua libertação caso ela não volte dentro de 3 dias. Ela inicia então sua descida. No primeiro portão para o submundo, Inanã é parada e convidada a se apresentar. O porteiro Neti informa a Ereshkigal, rainha das grandes profundezas, que Inanã pede para ingressar na terra do não-retorno, para testemunhar o funeral de Gugalana. Ao ouvir isso, Ereshkigal bate na coxa, morde o lábio e então instrui Neti a tratar Inanã de acordo com os mesmos ritos e leis que se aplicam a qualquer um que entre em seu reino. Ela se despir das vestes reais e se curvar para entrar no mundo inferior. O porteiro obedece às ordens e remove uma parte do magnífico traje real de Inanã em cada um dos seus 7 portões. Ela é despojada e julgada em cada um deles. Ereshkigal a encara com o olho da morte. Profere palavras de ódio contra Inanã, a mata e pendura seu cadáver numa estaca para apodrecer. Como Inanã não retorna após 3 dias, Ninshibur começa a lamentar e, tocando seu tambor, circunda as casas dos deuses. Ela procura Enlil, o deus mais alto do céu e da terra, Inanã, o deus da lua e pai de Inanã. Mas ambos se recusam a se intrometer nas questões do mundo inferior. Por fim, Enki, o deus das águas e da sabedoria, ouve o apelo de Ninshibur e sofre por Inanã. Ele se propõe a resgatá-la e para isso concebe 2 criaturas, que não são nem macho nem fêmea, feitas da terra, retiradas debaixo de sua unha. Ele lhes dá de comer e beber para levar ao submundo, e lhes diz para lamentarem com Ereshkigal. Eles entram no mundo inferior despercebidos e consolam Ereshkigal, que geme sobre o seu consorte morto e sofre com dores semelhantes às do parto, de tão forte. Ela fica tão grata pela empatia que lhes oferece um presente, ao que ambos pedem o cadáver de Inanã, sobre o qual aspergem a comida e a água da vida. Trazida de volta à vida, Inanã é lembrada de que, se desejar retornar ao submundo, deve providenciar um substituto para ocupar seu lugar. À medida que ela volta, cruzando os 7 portões e recupera suas vestes reais, os demônios se agarram a ela para tentar recuperar seu bode expiatório. A última parte do mito envolve a busca do seu substituto, seu consorte Dumuzi, que, em vez de lamentar sua morte, assumiu o trono no lugar dela. Inanã oferece um padrão de plenitude feminina que vai além do papel de mãe. Ela é a personificação da fertilidade da terra, deusa da estrela da manhã e da tarde, deusa da guerra, deusa do amor sexual, da cura, das emoções e da música. Ela é uma andarilha,
Ela rompe o tabu de não cruzar o limiar do mundo inferior. Em cada um dos 7 portões, ela deixa para trás aspectos de sua identidade. Essa revelação sugere a remoção de velhas ilusões e falsas identidades que podem ter servido no mundo superior, mas que não funcionam no mundo inferior. Ereshkigal foi violada pelos deuses e exilada no mundo inferior, como tudo que se relaciona com a natureza e o corpo. Ela é a parte do feminino que foi legada ao submundo. Ela personifica a fúria, a ganância e o medo da perda. Ela é energia bruta, primordial, sexual. É o poder feminino separado da consciência. Os instintos e a intuição da mulher ignorados e ridicularizados. Ela é o lugar onde a vida em potencial repousa imóvel, nas dores do parto, antes de sua expressão. Tenho uma enorme admiração por Ereshkigal, porque sei que ela tem o poder de me desbastar até minha essência. Sua força impessoal não é apenas destrutiva, mas transformadora. Como a decomposição e a gestação, que trabalham sobre o receptor passivo e estanque, inclusive de forma invasiva e contra a sua vontade. Tais forças impessoais devoram e destroem, incubam e dão à luz, com uma implacável impiedade. Ela é o lugar tanto da morte quanto da nova vida adormecida, o ponto de destruição necessário e de cura. Ao encontrar Ereshkigal, uma mulher enfrenta seu lado sombrio, a ira e a fúria deixadas sem expressão por décadas, enquanto ela tentava agradar as figuras paternas. Uma cliente descreve isso como a bola de ferro derretida, assentada em uma depressão, corroendo seu peito. Ereshkigal representa a relação da mulher com o funcionamento das camadas profundas de sua psique, do seu corpo e de sua natureza instintiva. Ela exige reverência e respeito. Ela nos observa com seu olho da morte, vendo o que nós mesmas não queremos enxergar. Ela exige que olhemos para aquelas partes de nós mesmas das quais nos separamos. No seu aspecto mais negativo, ela pode paralisar a vida como um todo. Uma cliente descreve como sua mãe a encarava com o olhar do mal. Sempre que ficava zangada comigo, ela me lançava seu olhar do mal, cheio de ódio, e ficava em silêncio por uma semana. Era como um buraco negro. Ela agia como se eu estivesse morta. Não me via, não me ouvia, não falava comigo. Eu ficava desolada por estar tão completamente distante dela. Sentia que a vida tinha acabado e eu não podia continuar. Eu implorava a ela que parasse, mas ela nunca cedia. Ereshkigal empala Inanã em sua estaca, preenchendo todo o seu vazio receptivo do feminino com força feminina do Yang. Ela dá à mulher a sua própria plenitude, para que ela não seja uma mera dependente do homem ou de um filho, e possa ser um indivíduo completo em si mesma. Ela sabe quando quer dizer sim e não. Quando começa a ser assertiva, a mulher muitas vezes é vista como desagradável, feia, megera, pois não está mais disposta a sorrir, engolir sentimentos, permanecer entorpecida e agradar. Contudo, para que a mulher seja inteira, ela precisa recuperar a mãe sombria dentro de si mesma. Encontro com a mãe sombria. Durante a descida, a mulher passa por um período de introversão ou depressão, uma lenta e dolorosa gravidez de si mesma, na qual se livra de sua identificação com o ego-consciência, retornando a um estado de conhecimento do corpo-mente anterior à existência das palavras. Ela pode sentir uma terrível sensação de vazio, de ser excluída, evitada, deixada para trás, desvalorizada. Pode se sentir sem lar, órfã, num entrelugar. Tal como Deméter e Inanã, ela não dará nenhum fruto, nenhum resultado. Pode se sentir nua e exposta, assexuada,
árida e em carne viva. Pode sonhar com imagens de túneis, caminhos subterrâneos, ventres, catacumbas, que é engolida por cobras, ou ainda ver-se como Jonas na barriga da baleia. Se puder permitir que a descida seja uma iniciação consciente, ela não precisa se perder na escuridão. Uma cliente sonha que encontra sua mãe sombria em um vagão do metrô. Estou no metrô com minha filha de 5 anos, com outra criança e meu marido. O trem entra na estação e nós começamos a descer. Minha filha Maraia sai correndo e seu chapéu é levado pelo vento para trás do trem. Ela sai correndo atrás dele e eu atrás dela. Não a vejo, mas vejo crianças do outro lado dos trilhos indo atrás de alguma coisa. Não consigo ver Maraia, mas sei que ela está bem, que não caiu nos trilhos. Eu corro de volta ao vagão do metrô para pegar minha bagagem, a bolsa da câmera e a minha bolsa para entregá-las ao meu marido. Mas quando volto para pegar outras coisas, o trem parte. Permaneço no vagão sem bagagem, sem dinheiro, sem câmera, e não sei o nome da estação onde deixei minha filha. Há apenas 2 outras mulheres lá. Uma está reclinada como se estivesse doente, e a outra cuida dela. Pergunto a essas mulheres o nome da estação que acabamos de deixar, mas elas não sabem e dizem que vai levar pelo menos 40 minutos até a próxima parada. Começo a contar meu dilema e elas respondem: você está realmente com problemas, não é? No entanto, não me oferecem ajuda. Penso então que terei que lhes pedir pelo menos $1 para voltar. Mas não conheço as linhas do metrô, nem sei se minha família vai me esperar na estação. Peço a essa cliente que converse com as mulheres do vagão. Elas são minha mãe e eu. O que você está fazendo no trem comigo? Pergunto. Elas me respondem: você tem que nos encarar antes de poder descer. Eu as encaro. A figura materna reclinada tem o poder e a filha cuida dela. A mãe é zombeteira, preguiçosa e mandona. Eu me recolho diante de sua presença, mas cuido dela com amor. Tenho vontade de matá-la. Ela está doente e dependente. Seu poder está em sua dependência. É como me mantém acorrentada a ela. Sinto-me entorpecida, tanto que nem sei para onde o trem está indo. O destino é desconhecido, mas me sinto presa neste vagão com ela. Quero mandá-la se levantar e andar, mas tenho medo de que ela me castigue, retirando sua dependência. Ela não me ama de verdade, sei disso, mas finjo que ela precisa de mim. Finjo e me torno a mártir que sofre há muito tempo. Vejam como sou boazinha. Eu tomo conta da minha mãe. Preciso me levantar na próxima estação e me afastar dela. Seria tão libertador. Essa mulher diante de mim é tão livre. Ela não tem nada. Não tem bagagem, família, nem dinheiro. Não tem limites, embora sinta medo. Estou atada a algo que nem está lá. Uma velha identidade, a filha de uma mãe doente, provando que tenho valor. Retraída e calada, o que aconteceria se eu me levantasse e fosse embora? Perderia minha mãe. Perderia a minha imagem de servir a minha mãe. Eu não estaria mais a serviço da mãe negativa. Romperia o complexo. Não posso continuar a servir e a respirar. Eu quero ver a luz do dia. Se ela quiser ficar no metrô, essa é a jornada dela. Eu quero respirar ar fresco. Ela se encolhe quando lhe digo que vou sair do trem quando chegarmos à estação. Essa cliente passou os 40 dias seguintes de cama com pneumonia. Teve uma febre misteriosa que a fazia suar constantemente. Foi um tempo de sofrimento e isolamento, mas também um tempo de purificação e transformação. Ela percebeu que não precisava mais sufocar a raiva da mãe. Ela havia lido o mito de Nanã e Ereskkigal, e um dia, no final da sua doença, chegou à terapia e disse que havia esquecido de dizer a Nishibur que estava descendo. Sofrimento consciente e retorno. Depois de 3 dias, Inanã não voltou do mundo inferior.
Sua assistente de confiança, Ninshibur, pede ajuda aos deuses do céu e da lua. Como muitas mulheres, Inanã busca o amor em todos os lugares errados. Apela às figuras paternas que aparentemente têm todo o poder, mas não são capazes nem generosos o suficiente para ajudar. Esse é um tema recorrente para mim e para muitas filhas do patriarcado que esperam ajuda e aprovação daqueles que se recusam a vê-las como são. As mulheres têm que aprender onde está a sua verdadeira fonte de validação. Ninshibur vai a Enki, o astuto deus da água e da sabedoria, governante do fluxo dos mares e dos rios. Ele é um masculino generativo, criativo, brincalhão e empático. Com terra ou argila debaixo das unhas, ele improvisa o que o momento exige. Ele gera criaturas que não são nem masculinas nem femininas, para personificar a humildade, a empatia e a capacidade de espelhar os sentimentos de Ereshkigal. Ela está em luto profundo, e essas criaturas assexuadas sofrem com ela, por dentro e por fora. Não imploram a ela que faça nada, simplesmente permitam que ela esteja com sua dor. As criaturas entoam seus lamentos com ela. Ereshkigal sente-se ouvida e isso permite que o feminino profundo aceite sua dor como ela é, parte do processo natural da vida. Ela não precisa culpar ninguém, pode simplesmente estar com o sofrimento e curá-lo naturalmente. Essa qualidade de empatia ou de estar com a dor a ajuda a se mover através dela. Ela também evita o que eu chamo de ejaculação precoce, passar a ação muito cedo, porque a dor de sustentar a tensão do desconhecido é insuportável. Se tivermos a paciência de permitir que o processo seja concluído, pode ocorrer uma cura profunda. Se abortarmos o processo, nunca nos permitiremos chegar a termo. Mulheres e homens precisam se apoiar mutuamente para honrar o ciclo feminino, que, como os ciclos da vida na natureza, é um ciclo de morte, decomposição, gestação e renascimento. Quando se sente ouvida, Ereshkigal permite que as criaturas assexuadas, Galaturra e Kugarra, devolvam a vida a Inanã. Inanã sente a agitação da vida dentro de si. Ela é reanimada com comida e água e lentamente volta a si, empreendendo o retorno do mundo inferior para buscar seu substituto. Ela encontrou a deusa das trevas e sabe que todas as mudanças e a vida exigem sacrifício. Esse é exatamente o conhecimento do qual se afastaram a moralidade patriarcal e as filhas do pai, eternamente donzelas, querendo fazer as coisas certas para evitar a dor de carregar a própria renovação, o próprio ser individual e único. Quando volta do mundo inferior, Inanã não é só doçura e luz, da mesma forma que quando uma mulher sai do isolamento voluntário para se afirmar, muitas vezes não é uma visão bonita. Pobres dos familiares e amigos que querem que ela volte a ser como antes. Ela agora percebe até que ponto se sacrificou para agradar aos outros e não está disposta a fazer as coisas do jeito antigo. Ela corta impiedosamente de sua vida as pessoas e situações que não apoiam quem ela se tornou. Inanã encontra Dumuse, seu consorte, seu igual, sentado no trono dela, despreocupado com sua situação. Ela o confronta e ordena que seja levado para o mundo inferior. Ela sacrifica aquele que lhe é mais querido, o amado Dumuse, que é a atitude preferida do Ânimos, o velho rei, que a alma feminina deve submeter ao self e matar como fonte primária de sua própria validação e identidade. Em outras palavras, ele é aquela parte à qual recorremos em busca de aprovação. Ouvi muitas clientes que, durante a redação da tese de doutorado, chegaram à conclusão de que a única razão pela qual haviam embarcado naquele rito particular de passagem era para obter a aprovação das figuras paternas. Naquele momento, muitas escolhem não entregar a tese e não se tornar PhDs. A deusa Inanã chora a perda do seu amor.
e é então que ela é ouvida por uma mulher humana. Gestinana, a irmã de Dumuzi, que também está lamentando a perda do irmão, apela a Inanã, por amor e tristeza, para que ela mesma seja levada no lugar de Dumuzi. Inanã se comove tanto com sua oferta de sacrifício consciente que permite a Gestinana compartilhar o tempo de Dumuzi no mundo inferior. Cada um passaria 6 meses no submundo e 6 meses na terra. Gestinana é o novo feminino. Ela é a mulher sábia, que está em contato com seus próprios sentimentos. É humilde e consciente do seu sacrifício. Está disposta a suportar o ciclo da descida, subida, descida. Ela se relaciona com sua natureza masculina, assim como com as profundezas do seu feminino. Ela é um modelo de alguém que está disposto a sofrer humana e pessoalmente o espectro completo que é a deusa. Ela põe fim ao padrão de bode expiatório, ao escolher enfrentar o mundo inferior. Ela não culpa ninguém. Gestinana tem muito a ensinar à heroína dos tempos modernos. Ela faz a descida não em busca de elogios e aprovação, mas para viver o ciclo completo de sua natureza feminina. Ela ganha a sabedoria dos ciclos de mudança, aceitando o lado sombrio e instintivo, que nos ajuda a encontrar sentido no sofrimento e na morte, assim como no lado leve e alegre, que reafirma nossa força, nossa coragem e nossa vida.